O amor está no ar. No vídeo de hoje, nós vamos falar um pouquinho de namorados, ou melhor, educação financeira e namorados. Como tem que ser essa relação? Quando a gente namora, a gente deve conversar com o namorado, com a namorada, o que nós pensamos sobre o dinheiro. Bem-vindos ao canal Camaleão Financeiro. No vídeo de hoje eu vou trazer a reflexão que parte do seguinte questionamento: casais de namorados devem conversar sobre dinheiro? Por que eu estou perguntando isso? Porque pode apostar comigo que a maioria não tratam de dinheiro enquanto são namorados. Nós, quando namoramos, falamos de inúmeros assuntos. Jogamos conversa fora. E é o ideal, né? Afinal de contas, o namoro tem que ser algo prazeroso, algo que nos traga leveza. E nós temos essa crença que o dinheiro é um assunto pesado, que o dinheiro é um assunto complicado de ser tratado. Até eu fiz um vídeo, depois vocês procurem aqui no canal, que traz o termo que foi criado por Natália Arcuri, que ela é a criadora do canal Me Poupe, o maior canal de educação financeira do mundo, que ela criou o termo dinheirofobia, ou seja, o medo de falar de dinheiro. E os casais de namorados também têm medo de falar de dinheiro, porque muitas vezes, gente, falar de dinheiro é se expor, traz vergonha, traz às vezes aquela sensação de incapacidade, ou então traz também aquela sensação de mesquinharia, de mitideza, né? Ah, o cara é um metido, tá falando de dinheiro. Mas um casal de namorado, muitas vezes, ele pode iniciar um papo que coloque o dinheiro ali no centro da conversa, né? Do diálogo, aquele diálogo tranquilo, leve, para um justamente conhecer o outro e até mesmo, muitas vezes, se conhecer. Porque um casal de namorado, ele deve constituir uma nova família. Agora, para constituir essa nova família, tem que haver pontes e não muros. Então, o casal poderia sim falar de dinheiro. E às vezes, gente, até mesmo falar de dinheiro para crescer juntos. Imagina ambos buscarem conhecimento e depois trocar ideia a respeito, por exemplo, de onde que o seu dinheiro teria uma rentabilidade melhor, de onde que você poderia buscar um fundo, uma aplicação ideal até para ser sua reserva de emergência. Mas o casal deve conversar sobre dinheiro. Não tem que ter vergonha não, gente. Tem que ser aquele assunto leve e tem que ser aquele assunto que traga um crescimento pessoal. Porque a vida inteira a gente vai precisar de dinheiro. Agora, como que a gente precisa de algo e a gente não conversa sobre algo? E tem um outro detalhe importante aqui. Um casal, ele é constituído por duas pessoas. Ambas são criadas em casas diferentes, por famílias diferentes. Cada uma tem uma crença, cada uma vai passar uma determinada educação financeira. E ali eles vão depois se unir e ficar debaixo do mesmo teto. Então serão, né,
duas educações financeiras diferentes. Dois conjuntos, né, de crenças diferentes. Criando, talvez, essa mesclagem, essa diferença de ambos, uma terceira forma diferente de lidar com o dinheiro. Isso é importante. Então não tem que ter vergonha. A gente tem que quebrar esses pensamentos que muitas vezes nos sabota. É um pensamento de autossabotagem. Por que que eu não posso conversar com a minha namorada de uma forma aberta sobre o dinheiro? Eu quero saber o que ela pensa, como que ela age, como ela lida com o dinheiro, e ela também tem que me conhecer. E muitas vezes um pode ajudar o outro. Olha, você não acha que você passou um pouquinho dos limites esse mês? Olha que legal, você aqui conseguiu se controlar melhor. Esse gasto é um gasto que poderia ter sido evitado. Uma relação de ajuda, não é uma relação de crítica, gente. O casal está ali para se unir. Não é olhar o outro e falar, pô, ele vai me tacar pedra. Não, ele vai me ajudar. E se o outro não entender meu lado, eu tenho que explicar para ele. Eu tenho que ter a escuta ativa e a comunicação ativa. Assim eu vou construir uma ponte. Agora, se ela falar algo para mim, ou vice-versa, já ter um rompimento ali, eu vou construir muros. Aí não vai dar certo. Aí a gente vai partir já para uma relação que não vai ser uma relação harmoniosa. O Citibank americano fez uma pesquisa no final da década de 90 que já comprovava que 57% dos términos dos casais tinham o dinheiro como motivo desse rompimento. Aqui no Brasil nós não temos uma estatística ainda exata, né, sobre o motivo dos divórcios aí. Mas uma parte considerável tem sim o problema financeiro no meio. E muitas vezes esse problema financeiro surge porque lá no namoro foi escondido, um não conhecia o outro, ou acreditava, quando eu me casar eu vou corrigir, eu vou consertá-lo, né? Ou nunca conversaram sobre o assunto e foi empurrando a sujeira para debaixo do tapete. Chega um momento que a relação não suporta mais isso aí. Aquela frase antiga, né? A dificuldade entra pela porta, o amor sai pela janela. Então os casais têm que dialogar. Começa já dialogando desde o namoro. Crie esse hábito. Não tenha vergonha disso, gente. Conversa tem que ser aberta. A conversa tem que ser harmoniosa. Se você não puder conversar com o teu namorado e com a sua namorada um assunto espinhoso, né, que a gente pensa, a gente tem essa crença que dinheiro é um assunto espinhoso, a gente vai conversar com quem? Não é a pessoa que está mais perto de você? Não é a pessoa que você está escolhendo para passar anos e anos da sua vida juntos? Muitas vezes até que a morte os separe, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. Por que não conversar então? Então, hoje a reflexão foi essa. Conversem, dialoguem, busque crescer juntos. Um casal de namorados pode e deve sim falar de educação financeira. Deve sim buscar um crescimento financeiro. Juntos. Criação de pontes e não de muros. Deixo aqui meu abraço e nos vemos nos próximos vídeos. Afinal de contas, o amor está no ar.